Esse é o Broken Machines, o seu momento de ouvir bate-papos informais e inspiradores sobre as áreas de produto, design e tecnologia. Chega mais! Fala pessoal, beleza pura? E aí, tudo bem? Vamos para mais um episódio hoje. Eu e Felipe estão aqui para mais um episódio do Quadro Debate. Hoje com um gigante aqui de tecnologia, deu até frio na barriga para falar com ele. Acho que até agora a gente estava focando bastante aí os assuntos em design e produto, né? Porque são nossas áreas de atuação, então super natural. Mas ele é professor, é CTO, já trabalhou com a gente e veio aqui falar sobre um assunto super importante hoje, que é como contratar, né? Engajar, reter os melhores talentos aí de tecnologia nas empresas atualmente. Boa, Manuel Almeida. Brabo. Estamos falando aqui do Manuel. Muito obrigada por aceitar o convite, Manel. Se apresenta aí. Se apresenta aí pra gente, Manel. Não, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Adorei o convite. Aliás, adoro o podcast de vocês. Assisto boa parte dos episódios quando a gente está no carro ali, para lá e para cá. Boa. E, bom, sou Manuel Almeida. Hoje eu sou CTO do Gran. O Gran é uma EdTech, uma das maiores EdTechs do Brasil hoje, né? Ano passado foi o portal de educação mais visitado do Brasil, com mais de 30 milhões de visitantes únicos. E a gente hoje tem foco em curso preparatório para concurso público, que é o carro-chefe da empresa, foi como ela cresceu, se desenvolveu. A companhia tem 10 anos de vida. E agora, mais recentemente, entrou em pós-graduação e graduação. E hoje eu lidero ali os times de produto e tecnologia da companhia. Show, bacana. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado a você. Nada, obrigada a você. Show, então vamos começar? Bora. Então vamos lá, Manel, fala um pouquinho aí para agora sim a gente conhecer mesmo, melhor ainda, como foi sua trajetória, como é que foi até você chegar aqui. Como é que você chegou a CTO de empresa, como é que você chegou? Os fatos importantes aí que marcaram tua trajetória. Boa. Bom, eu já tenho próximo de 20 anos de carreira. Eu me formei em engenharia de computação, né? Tenho um comecinho da carreira bem técnica mesmo, lá na PUC do Rio. Depois eu acabei emendando no mestrado também, ali em inteligência artificial, quando esse assunto ainda era bem acadêmico. E aí, o interessante é que logo no começo da carreira, eu resolvi empreender, né, fundar uma empresa junto com outros 2 sócios. Fundamos a Ideate Tecnologia, era uma companhia de, basicamente, consultoria de TI. A gente fazia meio que de tudo um pouco ali, desenvolvimento de software, integração de sistemas, depois abrimos para BI, mobile, enfim, tinha um portfólio que foi crescendo. Foi uma companhia que teve 10 anos de vida, né? Foi até quando a gente se conheceu, né? Felipe e Bill, naquela época. Uhum. E interessante, conectando com o assunto, né, que a gente está falando, a gente teve ali uma oportunidade de montar um time do zero, né? Uma companhia que a gente fundou, não tinha nem cliente, não tinha time, não tinha nada, né? A gente começou somente do zero. E aí tivemos a oportunidade de formar um time de tecnologia, né, de alto nível. Quando a gente vendeu a companhia 10 anos depois, a gente devia ter em torno de 250, 300 pessoas de tecnologia na empresa. O que é legal dessa parte da minha história é que eu era o sócio dos 3 sócios, talvez eu fosse o menos técnico, né? Vocês conhecem os outros sócios, acho que vocês sabem bem disso. Então eu fui o cara ali que dos sócios teve que fazer o resto da empresa funcionar, né? Então fui RH, fui comercial, fui administrativo, contábil, assim, jogava nas 11 ali, literalmente aquela figura do empreendedor, né? E para mim foi muito bom, que eu consegui aprender várias outras áreas, né, de administração, né, que realmente é importante numa empresa. Ajudou na minha formação. Depois, em 2013, a gente vendeu essa companhia para a B2W, para o Grupo Americanas. A gente já era o principal fornecedor deles de tecnologia, né, a gente já trabalhava com e-commerce já há bastante tempo. E aí, nesse momento, eu virei um diretor executivo de TI do grupo. Foi uma ruptura grande, assim, do meu dia a dia, né? Saí de empreendedor, dono de empresa e tal, a gente tomava as decisões ali bem fácil ali no dia a dia para um cenário de uma empresa enorme, hierarquizada. Eu tinha, sei lá, 11 pares. Passei a ter chefe que eu não tinha, né? Então, isso foi uma mudança grande. Mas interessante, porque aí foi uma jornada longa, também de 7 anos que eu fiquei no grupo P2W/Americanas. E ali, o que é legal destacar é que, num dado momento,
acho que um ano mais ou menos depois de ter entrado no grupo, eu peguei uma oportunidade interessante que foi de formar um time de tecnologia para atender lojas americanas de varejo físico, né? Tradicionalmente, americanas ela terceirizava muita coisa. O time de tecnologia era basicamente gerentes de projeto, pessoas que conduziam consultorias. E depois da aquisição da Ideais, veio a oportunidade de ter um time de tecnologia dentro de casa para desenvolver produtos, né? E eu peguei essa oportunidade, não tinha ninguém assim olhando muito para isso. E foi muito bom. Basicamente, 6 anos desses 7 foi desenvolvendo soluções de tecnologia para o varejo físico e conectando com o mundo online. E mais uma vez eu tive a oportunidade de formar um time de tecnologia, né? Só que num novo contexto, numa empresa muito maior, né? Enfim, muito mais processos, enfim, um pouco mais amarrado ali. E também já uma oportunidade de montar um time para desenvolver produto, né? Quando a gente olhar para Ideais, não era tanto desenvolvimento de produto, era muito mais de receber uma demanda e desenvolver um projeto que o cliente pedia, né? Meio que prestação de serviço ali, né? Uma coisa... Exatamente. Já nesse contexto de B2W, esse meu time já era um time que tinha muito mais liberdade de criar, de pensar produto, né? Pensar como é que a gente vai evoluir, roadmap, etc. Legal. Aí, 2020, pandemia, eu saí do grupo e fui para uma oportunidade de ser um CTO. Né? Pela primeira vez ali na carreira, virar CTO. Aí fui para a Descomplica, que é uma EdTech. Foi o momento que eu saí meio que do mundo do varejo e fui para o mundo da educação, que eu tô até hoje. Adoro. E eu sou apaixonado. E já era uma ideia, né, de sair um pouco do varejo, buscar um pouco de propósito para a carreira, para a vida. Sentir que está transformando mais vidas, né? E aí foi para a Descomplica, fiquei 2 anos e meio na Descomplica como CTO. Lá na Descomplica também tive uma oportunidade de escalar um time, que era um time relativamente pequeno, um time mais com cara de produto mesmo, ali, de squads e tribos. A gente triplicou o tamanho do time, a gente passou a ter um time ali de em torno de 100 e poucas pessoas, trabalhando com produto, tecnologia e design. Então, mais uma vez, né, focar ali em crescer time. E ali já tinha um olhar mais 360, né? Como CTO, você não olha só para, de repente, uma tribo específica, para um produto específico, que era, como eu estava lá na Americanas, já na Descomplica eu olhava para tudo, né? Então, você tem que olhar para segurança, dados, enfim, growth, enfim, produto ali mesmo, engajamento de usuário, enfim, olhar para tudo. Foi muito legal também. E aí, mais recentemente, agora, março desse ano, eu vim para o Gran, que também é uma EdTech, né? Mas aí mudei um pouco de mercado ali. E aqui já teve uma outra característica, né? Que eu já cheguei num time meio formado já era um time de aproximadamente 200 profissionais, então um time maior que o da Descomplica, mas era um time que carecia um pouco de reestruturação, de reorganização. Era muito mais reorganização do que escalar o time. E aí foi uma experiência também diferente, nova. Eu tô há pouco tempo, né? Tem 6 meses aqui de Gran, então tem muita coisa para acontecer ainda. Mas já andei bastante aqui. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, porque eu acho que você passou de uma maneira assim como se parece, como se fosse uma coisa simples, né? Mas Americanas, assim, B2W, né? Foi só tipo o PDV que atendia a Lasa como um todo no Brasil inteiro, assim, porque às vezes o Manel falando aqui, não que eu tenho, porque aí eu fui CTO lá, peguei uma equipe, um time, são coisas assim, que se a gente falar de número de usuários, se a gente falar de número de lojas que atendia, se a gente falar, são projetos assim... Gigantescos, de equipes muito grandes e de altíssima complexidade. Para vocês saberem. Não, perfeito. É engraçado, né, porque cada etapa da carreira que eu acabei de descrever agora tem talvez uma característica específica. Ideais, para mim, foi muito assim, cara, multifacetado. Joga nas ondas, faz de tudo um pouco, né? E aí, quando eu olho para essa experiência de Americanas, e aí, de fato, a gente construiu o PDV das lojas Americanas, né? Que é o sistema mais crítico da empresa, a gente montou um time para isso. Realmente, é um podcast à parte, essa parte da carreira. Mas eu resumiria em uma palavra, né? Resiliência. Haja. Agora, a gente passou de perrengue ali naquele momento. Você falou uma coisa que eu fiquei curiosa. O que você acha mais... Não vou dizer mais fácil, porque eu acho que nenhum dos 2 cenários é fácil, mas assim, o que é mais tranquilo? Pegar um time já formado e reestruturar, e educar ali, arrumar, ou começar do zero? O que para você é mais tranquilo? Bom, eu acho que é até difícil dizer,
o que é mais tranquilo, até mais complexo. Acho que são desafios diferentes. Tá? Você tem coisas que são bem estruturais, básicas, assim, acho que vale para liderar times de tecnologia. Então, tem umas coisas que são pilares, né, para isso. Mas quando você está escalando um time, está crescendo um time, você tem desafios que você não tem quando você está reorganizando. Né? Então, você está escalando um time, você tem que... de repente, aconteceu, por exemplo, lá na Americanas, aconteceu comigo na Descomplica também, e você contratar, sei lá, 5 engenheiros de uma vez só. Você tem um onboarding de 5 engenheiros. Sendo que o time que recebe esses 5 engenheiros não é um time gigante. Sim. E as demandas continuam acontecendo. Você tem que entregar as coisas do dia a dia. Então, Fora o choque da cultura ali também, né? Como é que você consegue onboardar 5 engenheiros num time que você tem 30 pessoas? Eu costumo dizer que o grande desafio, eu falo muito isso agora na Stays, né, onde eu estou trabalhando, que o grande desafio, a gente acabou de trocar de diretor de operações, né? O grande desafio é você mudar o motor do avião voando. O avião ele não pode cair, Exatamente. Então você tem que mudar o motor do avião voando. Ou então você está pilotando um monomotor e você tem que, daqui a 5 meses, estar com um Boeing na mão. Boeing 747 na mão, né? Tipo isso, né? E sem pousar em momento algum, né? Então, são desafios diferentes. Quando você vai reorganizar um time, aí eu acho que os maiores desafios têm a ver com a cultura que já existe, né? Com as relações que já existem. Então, são seres humanos, né? Então, já existem relações, já existem expectativas. Então, você reorganiza um time, você fatalmente vai pegar uma pessoa que estava ali super associada a uma liderança, a uma forma de trabalhar, e para colocar com outro líder, com uma outra forma de trabalhar, com uma outra cultura, né? Porque tem as microculturas dentro do time. Tem a cultura corporativa, tem a cultura de tecnologia e tem as microculturas, né? Cada time tem a sua. Eu ia falar, então, eu tendo a achar que essa coisa de você pegar pessoas de contextos diferentes, com bagagens diferentes, com jeito de trabalhar diferente, acho que às vezes até quanto mais sênior, mais difícil até de você moldar ali para trabalhar junto, né? Que nem seleção né, na Copa, que cada um joga num time, quando você junta, demora, é mais complicado, né? De você fazer a coisa funcionar ali mais fluida, né? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que caminha aí, cruza toda essa discussão, que é a gente entender que times de tecnologia são formados por pessoas, né? E eu acho que tem um ponto que eu acho que é muito negligenciado em muitas empresas. Tem empresa, independente do tamanho, né? Às vezes é uma startup, né? Com um crescimento acelerado ali, às vezes é uma empresa gigantesca. Mas muitas vezes acham que tecnologia é um monte de robozinho, né? Uma galera ali que tá todo mundo com fone, sentado, trabalhando. Então, assim, não tem meio um ser humano ali atrás, mas muito pelo contrário. Assim, primeiro, não é um trabalho operacional, é um trabalho criativo. Essa é uma coisa que você escreveu hoje. Não, como é que você mede, né, a produtividade de engenharia? Isso é um dos maiores desafios que existem. Sim. Então, isso por si só já diz que é um trabalho criativo. Eu brinco muito, falo muito que se você chegar numa sala com 200 engenheiros, você colocar no quadro um problema para ser resolvido, um mínimo de complexidade ali, cada engenheiro vai resolver o problema de uma forma diferente. Então, como é que é um trabalho operacional? Não é nada operacional, né? Sim. Então, esse entendimento faz toda a diferença, porque isso desdobra um monte de coisas, de decisões certas, decisões erradas, né? Que acontecem nas empresas em geral. E a liderança acaba sendo um maestro ali, né? Que tem que arquitetar aquilo para seguir para a direção que faz mais sentido, né? Sim. E nesse cenário assim que você vê, até como liderança de times de tecnologia e essa coisa de, né, formar, dividir, juntar, quais seriam as maiores dores que você consegue enxergar nesse sentido, né? Nessa formação de times ou dificuldades que você encontra quando você começa esse trabalho? Boa, eu posso até falar mais um pouco do meu histórico mais recente, quando a gente está formando times de produto, né? Topologia de time é uma das coisas mais importantes de uma empresa baseada em produtos digitais. E até é interessante que aqui no GRAM, a primeira coisa que eu fiz, na verdade foi a segunda coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um assessment de tecnologia, sentar, entender a companhia, entender o business, entender os produtos, entender como é que estava estruturado, entender a arquitetura, entender a jornada do usuário, etc. Beleza, a gente teve um entendimento sobre o cenário
as ambições da companhia, a estratégia, etc. Legal. A segunda coisa que eu fiz foi topologia de times, porque disso deriva muita coisa, né? Como é que você vai conectar isso com a estratégia, com a visão de produto, como é que os times estão estruturados, faz toda a diferença. E isso tem a ver com engajamento, com motivação. Então, tem algumas coisas que tem que buscar numa topologia de time, né? Então, por exemplo, a gente tem que tentar ao máximo baixar a carga cognitiva. Então, se você chega num cenário que você encontra um time que está trabalhando em 200 sistemas, atendendo 200 stakeholders, que cobre, sei lá, uma parte grande da jornada do usuário, qual a probabilidade desse time fazer um bom trabalho? É famoso quem foca em tudo não foca em nada, né? Quem foca em tudo não foca em nada. Então, foco, você falou a palavra boa, né? Foco, para mim, é um dos pilares ali de fazer um time ficar engajado e trabalhar com máxima produtividade. Então, reduzir carga cognitiva, conseguir dar um foco, uma missão clara para aquele time, quais são os KPIs que esse time tem que olhar, quais são os ponteiros que a gente quer mexer, enfim, e aí, beleza, aí você vai priorizar, vai colocar método, vai fazer product management ali para avançar. Mas a organização do time, a topologia do time, para mim, é ponto fundamental. E tem que tomar cuidado com essa divisão, né? Porque, ao mesmo tempo, do outro lado, e aí vou fazer o advogado do usuário aqui, do outro lado é uma mesma pessoa que está usando esse sistema todo. E aí você está dividindo esse sistema em pedaços em que pessoas diferentes vão mexer. Então tem que ter esse cuidado de como você divide isso para que essa experiência não se quebre, né? E muitas vezes eu já passei por situações, inclusive, que a forma como os times estão estruturados determina muito como a experiência acontece do outro lado. Então, até teve uma empresa que a gente trabalhava que a tela de login meio que não tinha dono, porque quando você logava, dependendo da role de usuário que estava logando, caía numa parte do sistema ou caía na outra. Então, eu falava assim, poxa, eu tenho que fazer um ajuste na tela de login. Aí eu falei assim, mas login de quê? Porque se for login para esse pedaço, é esse time que olha. Se for login para esse outro... Eu falei, gente, mas é a mesma tela de login. Aí são 2 times. Então, tem que tomar muito cuidado na maneira como divide para que não influencie nessa experiência, né? Não, com certeza. E, na verdade, a topologia de times, que é essa forma como a gente vai dividir, ela vai impactar na experiência do usuário e ela vai impactar, inclusive, na arquitetura do sistema que você vai desenvolver. Exatamente. Sim. Então, assim, naturalmente, um time ele vai caminhar para desenvolver sistemas e quebrar monolitos e definir componentes que resolvam um problema da jornada que ele está desenvolvendo. Então, a arquitetura dos produtos, dos sistemas, ele vai ser um reflexo da topologia em algum momento, né? E da mesma forma, a forma como você vai entregar essa jornada, essa experiência para os usuários. Então, aqui no Gran, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi mapear a jornada. Antes de olhar para os times, olhar para a tribo, squad, essa coisa toda, vamos olhar para a jornada, vamos ver o que a gente entrega, qual é o nosso objetivo como companhia, por onde esse aluno chega, o que a gente quer entregar de valor. Essa é a primeira pergunta. No usuário mesmo, né? Você centra no usuário, depois que você estrutura da maneira que faz mais sentido para... Exatamente. E você você faz alguma coisa para existir essa conexão entre esses times, para que essa jornada não se quebre? Não, você tem que ter o que eu acho que é muito importante também de você ter, antes também de você definir uma topologia, que é a visão de produto. Então, eu tenho aqui... Isso que eu ia falar um pouco. Na verdade, você falou uma coisa boa, só que para não te interromper eu deixei a coisa fluir, mas você tocou num assunto bom da questão dos monolitos e tal. O que acontece? Qual o desafio que eu enfrento que é um pouco diferente? Hoje, como eu trabalho como diretor de produto, né, então eu lido muito com CTOs e com CPOs, enfim, né? E às vezes eu encontro uma dificuldade com alguns times exatamente por conta disso, porque eu já chego trabalhando uma visão, um entendimento de uma jornada, de qual o valor que a gente entrega através até de um estudo de job to be done, enfim, né? Separando ali, né, a estratégia que a gente quer, e aí você encontra um certo preconceito. Eu vejo muito isso, e às vezes você tem aquele mais e aí eu vou falar agora meio que do usuário do outro lado aqui, né, mas não me entenda mal, mas quando você chega com um time de tecnologia ali, dependendo da formação, do passado, os caras já trabalham, não, mas a gente já trabalha assim, ou isso já é feito e estruturado assim. Você já viu muito esse problema, isso realmente é um desafio, porque você falou no mundo ali, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque às vezes você vê pro cara, então, mas será que não tem outro jeito de a gente construir isso? Será que não tem outro jeito?
quebrar isso é muito difícil. Quebrar esse monolito é muito difícil, né? Como é que você costuma abordar isso e fazer isso funcionar? Acho que para você é mais fácil, né? Porque você já é um cara que é um CTO, um CPO quase. Mas como é que você Não, costuma mas fazer? acho que esse é um ponto, né? Essa é uma dor muito grande de várias empresas, porque muitas vezes pensa, acho que na figura mais antiga do CTO, aquele cara de tecnologia e ponto, né? Então, esse é o cara que vai pensar arquitetura, esse cara que vai pensar banco de dados, esse cara que vai pensar, sei lá, cybersecurity e tudo mais. Só que para mim o CTO hoje é o cara que conecta tecnologia com business. Então, como é que uma empresa de produto que, enfim, tem um business que tem, enfim, tem modelo de negócio, tem visão, tem que ter uma visão de produto, o CTO não está envolvido nessas discussões e não é corresponsável por isso. Então, o que na prática acontece, a gente vê no mercado, eu vejo muito isso no mercado, são várias companhias que dizem ser companhias de produto, estruturadas como produto, que na prática seguem o modelo antigo de alguém disse que tem que fazer e alguém vai lá e executa. Sim. Cara, eu tô virando cada vez mais seu fã, Manel. E pior, já vi também muito CTO extremamente operacional. É o CTO que ainda tá com a mão na massa ali, Sim, sim. mexendo, resolvendo um problema que às vezes só ele sabe, porque ele que às vezes construiu o sistema, começou com ele, então ele que sabe resolver aquele problema ali e não foca justamente em áreas muito importantes que você citou aqui, né? De entender o negócio, de entender a jornada, de entender o papel, como é que ele Sim. treina os times, estrutura os times para atender às necessidades, né, do produto, do negócio. Muito legal. Assim, o CTO de uma startup que acabou de nascer, eu acho que tudo bem. O cara não tem nem time, né? Então o cara acaba botando a mão na massa ali, vai fazer o MVP e tal, beleza. Mas quando você vai crescendo, você tem que escalar, tem que desapegar, tem que escalar. Então, assim, para você escalar, você tem que dar autonomia para os times. Não tem como você querer colocar a mão, tomar as decisões do dia a dia, né? Você tem que dar o drive, tem que né, definir a estratégia. Por isso que visão de produto é tão importante, né? Você tem que olhar assim, o que eu quero construir para daqui a 2 anos. O que eu quero chegar daqui a 2 anos, olhar para no retrovisor e falar, beleza, construir isso. Sim. Né? Porque essa aqui é a minha estratégia, porque eu quero gerar esse valor aqui para o meu cliente. Isso é o mais importante, porque aí você vai a gente desenhar para que isso aconteça. A gente tem até um episódio de 3 Horizontes que a gente fala muito isso, que nessa criação de 3 Horizontes é importante que as partes todas e os C-levels estejam envolvidos para que a gente consiga derivar isso, porque senão, o que acontece, o que já aconteceu comigo? Débito de visão. Você vai gerando débito de visão em cima de débito de visão. Então você constrói uma aplicação, você constrói um cenário onde lá na frente, ou num segundo horizonte, não precisa nem ser terceiro horizonte, mas num segundo horizonte você vai entender que, cara, a estrutura dessa aplicação podia ser assim, porque dado o cenário que a gente quer alcançar, se você parte dessa construção, você não vai conseguir chegar do outro lado. Você vai ter que reestruturar, você vai ter que fazer um refactor da sua aplicação inteira para chegar onde você precisa chegar, entendeu? Então eu acho que, cara, só corrobora com o que você está falando. Total. E, assim, o que a gente vê muito também é a cultura do MVP, né? Ah, não. Então, você chega numa companhia de produtos, você tem mais fácil, né? 200 pessoas desenvolvendo MVPs. Sim. E de partes super importantes e estruturais da coisa. Eu acho que me dá mais agonia, às vezes, é quando você vai fazer dentro do produto. Muitas vezes você tem assumptions, você tem coisas que você vai testar ali e tal. Então você faz teste AB, você provoca algumas coisas, porque produto é um ciclo de aprendizado, né? Então você entra no ciclo de aprendizado e vai iterando. Mas tem umas partes que são muito estruturais, dentro até da própria proposta de valor ali da companhia, né? Então se você errar naquilo ali, cara, você vai derivando para a aplicação inteira, você vai derivando como um todo. E aí você não consegue, às vezes, entregar, eu já enfrentei cenários, a base da proposta de valor. Só que você não cumpriu isso aqui, todo o resto não importa, entendeu? E tem outra coisa que eu sinto que influencia muito também essa cultura do MVP. Porque na nossa cabeça, como é um MVP, a gente acaba tendo menos cuidado com a coisa, né? Eu acho que cai até a qualidade do que está entregando, e aí eu vejo pelo lado de design, né? Já passei por muitas vezes um cenário em que eu sou super exigente ali com o alinhamento, a coisa, sabe? Da coisa tá bem cuidada esteticamente, entregar o valor ali, né? O usuário sente do outro lado, né? Quando a coisa tá meio mal ajambrada e quando a coisa tá bem feita. É um valor, assim, imensurável. E aí, porque é um MVP, não, então vamos subir logo e depois a gente ajeita. E aí nunca ajeita.
Então, eu acho que cai também esse tipo de qualidade, né? A pessoa acha que está entregando uma coisa que, como não é final, não precisa ter o nível de detalhe ali de cuidado. É uma coisa que... Não, isso é total, concordo super. Inclusive, esse é o caso com o nosso assunto aqui, porque um engenheiro de software, ele odeia entregar um software, um produto ruim. Você quer desengajar um cara de engenharia, é fazer isso que você acabou de falar. Não, vamos entregar do jeito que tá mesmo, pra gente botar lá pra ver se valida a hipótese e tal. Designer, então, pô, quer morrer. Designer nem se fala, né? Mas assim, as pessoas de fato confundem o que é MVP com uma coisa porca ali que você vai colocar ali só pra testar. Só que você não tá testando hipótese nenhuma, né? Eu falo muito isso. Às vezes a gente faz MVP mal feito, você não tá validando a tua hipótese. Porque às vezes o usuário olha aquilo ali e fala assim, tá tão ruim isso aqui, eu não vou nem testar, não vou nem usar isso aqui. Então, você não tá nem validando a tua hipótese. Porque o produto está mal acabado. Então tem umas frases que surgem assim, né? O pessoal fala que vem do Facebook, vem de sei lá da onde e tal. E as pessoas vêm de um nome forte assim, fala que, beleza, vamos fazer isso, né? Uma delas é aquela move fast and break things, né? Então vamos andar rápido e quebrar tudo. Eu falei, não, cara, não vamos deixar quebrar tudo, vamos fazer um de qualidade. Exatamente. Mas você falou certo, eu tô cada vez mais fã do Manel agora. Depois. Que bom. Vamos voltar a trabalhar junto. Vamos sim. Mas também, assim, só para fazer um disclaimer aqui, porque para a galera também não achar que... Porque tinha uma frase, que eu acho que era você que falava na Ideais, ou você ou o João, que era o ótimo é inimigo do bom. Também tem isso, o que é o ótimo é inimigo do bom. Também tem isso. Você tem que ponderar algumas vezes também, porque tem uma galera com preciosismo tão grande. Já fui muito assim. Também tem isso. Vai, né? E aí você fica assim, gente, mas pelo amor de Deus. E aí a coisa também não sai. Eu acho que é achar equilíbrio, né? Como tudo na vida, tem que ter o equilíbrio, não tem jeito. Esse é o grande paradoxo do desenvolvimento, que é qualidade versus velocidade, né? Como é que você consegue achar um equilíbrio? Porque você acaba pendendo para um lado ou para o outro. Sim. Isso é uma coisa que eu treinei bastante, porque eu sou super virginiana, perfeccionista, e designer juntou tudo no bolo. E então, assim, quando eu ia validar alguma coisa que tinha sido implementada, eu chegava com umas listas gigantes, assim, de ajuste. E aí os desenvolvedores ficavam malucos comigo. Não, peraí, mas... E aí eu comecei a aprender a negociar, a dividir aquela lista em coisas que não tem jeito, tem que fazer, porque isso vai afetar, de fato, ali o usuário completar a tarefa dele. Coisas que são visuais, que seria bom ajustar, se conseguir, e coisas que, beleza, isso aqui pode ser depois, porque já é um preciosismo. Então, até o próprio designer ter esse meio termo, esse meio do caminho ali junto com o desenvolvedor, de achar esse equilíbrio para a coisa não ficar travada também, né? E a pessoa de produto, muitas vezes, é justamente esse ponto de equilíbrio, né? Então, tem muita gente que fica questionando, mas precisa mesmo do cara de produto ali, da famosa tríade ali, né, de engenharia de produto e design. Eu penso muito dessa forma, né, que a pessoa de produto não só é a bússola, né, o norte do time, mas é justamente esse ponto de equilíbrio. Você consegue ter essa visão um pouco mais de business ali, e fala, cara, peraí, tá bom, a qualidade tá boa, dá para testar. Isso se deixar o engenheiro, ele vai ficar naquilo ali. Ele ainda traz essa visão mais do negócio também, né? Que é importante, que às vezes o desenvolvedor e o designer não estão tão conectados, tão próximos, né? Legal. Fora quando no meio do caminho sai uma tecnologia nova, eu quero, peraí, mas sai uma tecnologia nova, vou testar. E aí vocês vamos reescrever tudo, porque é muito melhor. Mas eu fiquei curiosa, não sei se você tem algum exemplo dessa questão da estrutura do time, né? Você falou que você foca muito na topologia do time. Você tem um exemplo, assim, de como isso influenciou positivamente ali no trabalho? Um exemplo prático para trazer? Cara, não tem como não pensar no meu caso atual, né? Porque tá muito latente aqui. A gente acabou de mudar todo o time. O ponto o time, da forma como estava estruturado antes, ele estava muito focado em projeto. Então, eram times que até você falou assim, como é que é o nome? A gente tem que chamar o time de algum nome, né? O nome do time, muitas vezes, era o nome do projeto. Então, assim, que time é esse aqui? Esse aqui é o time do front-end do produto tal. É o time que está fazendo a modernização do front-end do produto tal. Entendi. Qual que é a missão desse time? É entregar o projeto do novo front-end do produto tal. Então, aí você tinha várias coisas desse tipo. Outra coisa também que acontecia
Era, por exemplo, tinha um time que trabalhava em marketing de conteúdo. Um time que trabalhava lá para gerenciar um blog, por exemplo, que gerava tráfego orgânico para a companhia. Esse time estava embaixo de um gestor que cuidava de back-office. Uhum. E, pô, mas o cara de back-office ele tem que olhar para entender mais a companhia, né? E não olhar a geração de leads, a geração de tráfego orgânico. Uhum. Então, essas coisas criam distorções que as pessoas, na verdade, se você perguntar para elas, muitas vezes não sabem nem por que elas estão trabalhando, qual que é o objetivo, o fim do seu trabalho. Sim. Né? Então, assim, beleza. Aí você perguntar, para que você trabalha? Eu trabalho para dar manutenção no blog. Uhum. Então, qual o nível de engajamento dessa pessoa comparado com se você perguntasse, cara, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é aumentar o tráfego orgânico da companhia em X%. Pô, esse cara está conectado com o business, né? Com o valor que ele quer gerar. E não pensando que ele está fazendo manutenção do blog. E ele se engaja mais com o trabalho dele quando ele tem um propósito claro, né? Exatamente. Então, se você pega, aí beleza, eu citei 2 exemplos aqui, né? Então, se você pega esse time que trabalha em marketing de conteúdo e coloca ele numa tribo de growth, onde ele vai olhar junto com outras squads para KPIs de growth, você está conectando um engenheiro com um business, né? Da mesma forma que se você pega esse time, que é um time que está trabalhando lá na migração do novo front-end do produto tal, e você diz para ele que, na verdade, ele tem que trabalhar focado em engajar mais o usuário a voltar todo dia para estudar naquele produto que ele está desenvolvendo, e aí estão aqui esses KPIs A, B e C que você tem que olhar, ele já vai olhar também para o que ele está fazendo com outra cabeça. De repente ele vai falar assim, cara, por que eu estou migrando esse front-end aqui, gente? Não precisava fazer isso agora. Tem outra coisa muito mais importante para fazer, Sim. que é o que estou vendo aqui no NPS, que é o que os detratores estão reclamando do meu produto, e eu podia estar fazendo isso. Eu estou migrando front-end, que beleza, pode ser bom, é importante, inclusive, débito técnico e tal, e tudo bem. Mas será que essa é a coisa mais importante a ser feita naquele momento? Se o engenheiro não está olhando para o KPI diretamente relacionado ao produto que ele desenvolve, a tendência sempre vai ser resolver débito técnico. Sempre. Sim. Né? Então, agora, isso não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas algumas premissas básicas na hora de você formar o time fazem com que o time trabalhe muito mais, primeiro, muito mais engajado, muito mais ownership, né? Muito mais sentimento de dono do que está fazendo e muito mais conectado com o business, que é como devem trabalhar engenheiros, né? Então, lembra do começo que eu falei que não é um trabalho operacional, é um trabalho criativo, o engenheiro ele tem que ser protagonista, ele é a peça fundamental da companhia e do business. Isso tudo só é válido se você colocar ele para impactar no business, né? sim. Se você disser para ele que o time dele é um time do projeto tal, que ele tem que esperar o que vai fazer na próxima sprint, que alguém vai dizer para ele o que ele tem que fazer, e na cabeça dele o que ele faz é da manutenção do sistema, as coisas não se conectam. Sim. Existe até uma coisa dessa espera, né? Eu vejo muitas vezes aí trabalhando com PMs, né, em outras empresas e tal, a responsabilidade muito dada em cima do PM ali, né? Porque o PM vai dizer, porque o PM vai falar, gente, o PM ele tem que cuidar de 5 vertentes ali diferentes, digamos assim, às vezes até mais. Então, o time ele tem que ter poder de decisão também e a provocação e trazer insights. E quando a gente monta um fluxo a gente chama de, enfim, lá a gente chama de Lean Product Process, né? Eu desenhei um processo de produto ali para eles. É importante que esse processo ele seja disparado nessa tríade. E ainda digo mais, esse processo tem que ser disparado com mais um fator, que é o fator até da pessoa da figura de analytics, que hoje eu não abro mão. Eu sempre falo isso. Eu chego numa empresa, aconteceu comigo na Stays agora, eu falei, o que você quer? Um cara de analytics. Primeira coisa que eu falo, analytics de produto. Eu não caio mais nessa de não ter, porque senão você sofre silenciosamente, né? Então, eu acho que esses insights eles têm que vir de todas as direções. E aí, quando você conecta, como você falou, o cara que está no time de engenharia com os KPIs de companhia ou de negócio, né? Enfim, você consegue trazer esse cara, aproximar esse cara para o objetivo real da coisa, né? Porque o que ele tem que perseguir ali, como ele tem que atingir aquele resultado. Exatamente, né? A gente fala em discovery e delivery, né? Quando a gente fala em produto, você tem que trazer um engenheiro ou designer para o discovery. Isso aí.
A maioria das empresas não traz esse cara para o Discovery. Só o cara de produto que faz o Discovery, às vezes até tem um time ali de pesquisa e tal, e aí, beleza, aí definiu o que vai fazer, aí chama o engenheiro. Aí chama o designer, galera, é o seguinte, agora a gente vai fazer essa feature aqui, tá? Então, fulano, faz aí o UX UI, quando estiver pronto, faz aí o handoff pro time de engenharia. Todo mundo vai fazendo as coisas só porque mandaram e sem entender por que estão fazendo. E pior, né? Aí você não é agile, né? Nesse caso, porque o que acontece é que aí o cara, o designer, vai falar, cara, você não pensou em outra coisa? Aí vai questionar um monte de coisa, aí já vai e volta, já tem fricção. Aí depois, beleza, aí chegou no acordo. Aí vai chegar pro engenheiro, cara, vocês estão viajando. Isso que vocês querem fazer vai levar 1 ano. Desmotiva também, né? Sim. Aí, não, peraí, então vamos quebrar e tal, beleza. Aí vai de novo pro MVP para fazer a coisa ali mais ou menos, porque não dá e tal. Então, assim, quando você tem os 3 trabalhando juntos no Discovery, você vai ter uma colaboração muito maior, com cada um com a sua especialidade ali, e você vai provavelmente sair com uma solução muito mais execuível, que atenda o objetivo do produto, do negócio ali. E aí, quando no caso com o que o Felipe falou, de você ter o dado, para você ter insights, né, baseados em evidências do que você vai fazer, aí realmente são, a meu ver, são times de produto de uma maturidade muito mais elevada. Que é raríssimo de você encontrar, né? Raríssimo de encontrar. Eu assim, no Brasil, pelo menos, eu tenho poucos exemplos. Falei isso porque eu estou dando mentoria para um cara agora que é diretor de uma startup de produto, e aí eu falei para ele, uma das primeiras coisas que eu falei, foi até no início que a gente estava falando, né, sobre coisas que você avisaria para a pessoa. O primeiro aviso que eu dei para ele foi o seguinte: primeiro cara que você vai contratar é um cara de Product Analytics. É o primeiro cara que você vai contratar. Eu falei para ele, eu já caí nesse erro várias vezes, e aí você começa já, dependendo do cenário, meu cenário foi de montar time, foi diferente, nessa empresa eu estou montando time. E aí você começa a mergulhar em umas falácias, você começa a mergulhar em umas coisas que você tendo essa pessoa, você já quebra no D0. Ele fala, então, cara, olha, mas não tem isso aqui que você acha que acontece assim? Não, isso não acontece assim. Aí tu fica todo mundo com um olho grande assim pra você, como assim? Isso é prova que aquilo ali era completamente, né, diferente. Enfim, mas... Isso sempre me remete, esse assunto me remete a um cenário também que eu passei, que eu acho também, vocês falando de falácia, né, tem também um equívoco que coloca talvez na extrema autonomia esse poder de engajamento, né? Mas se não existe esse direcionamento bem dado, né, eu já passei por cenários assim, não, aqui você tem super autonomia, chega num review, o desenvolvedor chega e fala, olha, chegou essa tecnologia nova aqui, e aí eu resolvi desenvolver isso aqui, aí tu, uau, muito legal, vai ajudar muito, né? Eu acho que faz sentido, vai ajudar a gente em algum momento. Não é que seja ruim fazer aquilo, claro que vai ser bom, mas isso não está conectado e não está dentro da urgência que o produto, o negócio tem naquele momento. E justamente, por acaso, esse cenário também era um cenário em que não havia nenhum tipo de dado. Então, mesmo que o time participasse ali na hora de definir o que a gente vai fazer no próximo quarter, era tudo meio que no feeling. No feeling, e no meio do caminho ainda desandava, porque como não tinha essa conexão, não usavam OKRs, não usavam um método assim muito claro, né? Mas vinha com um discurso de que, mas a autonomia faz, olha só o que esse cara desenvolveu, que incrível, porque a gente deu autonomia para ele desenvolver. Tudo bem, mas se todo mundo, eu sempre dou esse exemplo, né? Se a gente botar um time de atletas de corrida de revezamento, cada um correr para um lado, esse time não vai ganhar nunca. E aí, em segundo lugar, que vem o como também, que é o quê? Não, beleza, todo o time entendeu que é para correr do ponto A ao ponto B, ali para frente. Mas se cada um resolver fazer também do jeito que quiser, se um quiser ir pulando, o outro quiser ir rastejando, e o outro resolver voar, porque ele acha que vai conseguir chegar voando, você também não vai conseguir ganhar. Então tem o quê? A direção, para onde vai, que eu acho que é muito essa questão da visão de produto que vocês estão falando, mas tem o como também, que é o processo bem definido, que tem um pouco a ver com o que o Felipe falou do Lean Product Process, que é botar todo mundo ali na mesma página e trabalhando junto. Eu trabalho em equipe da corrida de revezamento, é justamente esse. Então não tem como você também soltar todo mundo, autonomia livre, voa, sabe? Que também eu acho que não funciona. Mais uma vez, acho que o equilíbrio que a gente estava falando aí, sempre a gente tem que achar esse meio do caminho, né? Boa. Com certeza. Inclusive, numa boa topologia, na minha visão, uma boa topologia de tecnologia,
você não tem só squads de produto, né? Você tem que ter times que são cross também. Então, você tem que ter time de fundação, um time de plataforma. Senão, é o que você falou, vai cada um correr para um lado, cada um faz o que quer, autonomia demais também sem um direcionamento e sem algum nível de padronização, você vai gerar um efeito colateral que você falou, é criar um Frankenstein, né? Você vai criar lá um produto. Eu achava que eu tava maluca, porque eu era a única pessoa que ficava incomodada com isso. Todo mundo achava maravilhoso sentar no seu computadorzinho ali, ainda mais remoto, né? E fazer ali, ficar trabalhando, tô super motivado. Beleza, mas no final isso não tá se conectando com o propósito do negócio. Não adianta servir só o seu propósito, né? Tem que estar junto ali. Uhum. Mas beleza, vamos mudar um pouco aqui o... Mudar não, é voltar, né? Voltar para... Voltar, porque se deixar, a gente começar a falar de produto. Eu adoro esse assunto, tá? Eu vou ali pegar uma cerveja, a gente já embarca no feriado conversando. Eu digo mudar porque eu ia fazer uma pergunta já num outro teor, que eu acho que tem a ver com atrair, né? A gente falou muito da estrutura, mas como é que a gente... Hoje aí a gente está vendo essa bolha, esse boom aí do mercado de tecnologia, muita gente entrando, né? E muita gente boa, inclusive, que está indo lá para fora, né? Porque agora globalizou total com a coisa do trabalho remoto, né? Então, como é que você consegue atrair e reter essa galera boa dentro do time de tecnologia? Tem aí qual é a tua visão? Esse também é um assunto que tem bastante assunto, né? Muita coisa. Mas... Dá para estruturar em alguns pilares, né? Assim, o primeiro ponto, eu já falei questão do trabalho criativo versus operacional, né? Mas tem um ponto que eu acho que é legal, que é uma boa notícia em relação à galera de engenharia, e aí um pouco também da minha experiência de 20 anos trabalhando com essa galera, que salário não é o primeiro ponto que a galera vai colocar na priorização para você tomar uma decisão de onde você vai trabalhar, né? Então, assim, a gente teve durante muito tempo, agora até deu uma acomodada, mas durante muito tempo, um cenário em que você tinha altíssima demanda, né, muitas empresas contratando profissionais de tecnologia e pouca oferta, poucos profissionais preparados, né? E assim, não estou falando só dos bons, não, assim, a demanda ela sempre foi maior do que a oferta de profissionais. Então, isso gerou uma série de efeitos colaterais nesse mercado, né? Uhum. Então, o cara disparou salário, né? Então, assim, os engenheiros ganhando um valor muito alto. Você tem pessoas que, cara, a gente estava comentando antes daqui do papo aqui, né? A gente tem um cara lá de 20 e poucos anos, o cara já é um engenheiro de software sênior. Por quê? Porque esse cara foi numa escadinha. Ele foi para uma empresa, aí alguém foi lá, achou que ele não era pleno, aí contratou o cara como pleno, aí beleza. Daqui a pouco o cara que é pleno para uma empresa, por outra ele é sênior. Aí daqui a pouco o cara é sênior. Tem, sei lá, 3 anos de carreira, 5 anos de carreira. O cara é sênior. Acho que isso é o máximo, né? Nossa, eu cresci super rápido. Mas e aí? Aí uma hora você para, você vai estagnar, você não vai... Isso é horrível para a carreira das pessoas. É horrível. Isso é horrível para a carreira. Isso, uma ganância. Tem efeitos colaterais horríveis, né? Então, acho que tem um ponto que é, primeiro, você entender esses efeitos colaterais do mercado médio competitivo para você estruturar o seu processo seletivo e como que você vai atrair e reter talentos. Então, assim, você sair contratando a torta e a direita, sem fazer uma análise criteriosa, assim, você setar corretamente as expectativas das pessoas, o que você vai oferecer também como vaga, como companhia, isso, você vai começar a criar uma série de distorções dentro da tua empresa, vai contratar um cara que não é sênior, mas é pleno, e aí dentro da tua empresa você tem um cara que de fato é pleno, esse cara vai perceber logo que aquele cara não é pleno e não é sênior, aí você começa a gerar conflitos internos. Então, o crescimento tem que ser sustentável. Eu várias vezes, já passei aqui nessas jornadas que eu falei no começo, por situações em que, Manuel, tem 20 vagas abertas, você tem que contratar 20 engenheiros. Calma, primeira coisa, não tenho hoje como colocar para dentro 20 engenheiros de uma vez só. Até atrasa o processo, né? Não ajuda, atrapalha. E eu não vou entregar mais nada, né? Vou ficar só fazendo onboarding de engenheiro. Segundo ponto, na hora que você for preparar o time para receber, você tem que fazer uma mescla, né? Você bota um time lá, que não são só um time de gente nova, que uma squad que tem ninguém que já estava na empresa. Então, assim, quem vai passar a cultura, quem vai explicar as coisas e tal. Então, tudo isso são efeitos colaterais de um mercado que foi muito complexo, né? Mas voltando ao ponto original,
Salário não é o primeiro ponto. Então, eu até diria que o que eu vi muito no mercado, já que tinha tanta oferta de emprego, é que as pessoas estavam valorizando muito o propósito, né? As pessoas queriam trabalhar em empresas que tivessem produtos legais para desenvolver, trabalhassem com tecnologias modernas e sentisse que estivesse contribuindo com algum produto, algum projeto, alguma coisa que mudasse a vida das pessoas. Então, quando você consegue criar um propósito bacana, você consegue atrair mais talentos. Isso é uma coisa também que é muito... E reter também naturalmente, né? Então, por exemplo, é legal lá na Americanas, por exemplo, quando a gente foi montar o time do PDV, você vê, era uma coisa que não era tão inspiradora, né? Você vai desenvolver um sistema de PDV, frente de caixa, né? Então, assim, é uma coisa meio commodity, né? Já tem no mercado e tal. Cara, a gente criou ali, a gente deu um nome pro produto, a gente fez camisa pra galera que trabalhava no produto, né? A gente deu um senso de pertencimento pro time ali e de propósito em que a gente ia mudar a história da companhia, porque a gente ia trazer para dentro de casa uma tecnologia que estava fora, estava com um terceiro. Então as pessoas não tinham assim, muita noção. Se você simplesmente falasse, você vai fazer o que aqui? Você vai desenvolver um sistema de PDV, um sistema de frente de caixa. Cara, quer saber? É melhor eu ficar lá onde eu tô, porque lá eu faço um negócio mais legal, né? Mas não, a gente incorporou o negócio, não falou nenhuma mentira, e, cara, a gente vai mudar a história do americano. A gente vai internalizar uma tecnologia que sempre foi fora, que vai permitir a gente fazer o que a gente quiser na experiência de compra em loja. Não é bem diferente? E você falar que vai desenvolver um sistema de PDV que fica bipando o produto, né? Mas também não pode ser uma coisa que... Já sei até o que você vai falar. Tem uma galera usando do propósito aí com outro objetivo. Que aí é a cultura da enganação, que a gente falou também no episódio de cultura, né? Que justamente por essa percepção que você falou, acho que algumas empresas já entenderam que é isso que compra bons colaboradores, e aí criam uma fantasia de que aquilo tudo tá indo por um propósito X, quando na verdade não é nada daquilo, né? Quando na verdade discurso vazio sempre não é sustentável, né? A pessoa vai chegar, aí é horrível, porque ela vai perceber que não é nada daquilo, vai sair, vai ter o turnover, vai disparar e tal, né? Tem um outro ponto também, que eu acho que é bastante negligenciado em geral pelas empresas, que é plano de carreira para engenharia. Então, e isso até dá para entender, porque de fato é difícil. Estruturar um plano de carreira para engenharia de software é difícil, né? Eu ia até falar uma coisa antes de você entrar nesse ponto, porque isso já traz um outro ponto que a gente queria explorar, né? Que é uma vez que você contrata também, como é que você faz para reter esses talentos de alto desempenho, né? Acho que você já entra um pouco nesse cenário. As pessoas querem ter uma visão de longo prazo. Senão elas vão entender que estão ali só para aprender. Como é que você transforma uma oportunidade de trabalho para a pessoa, onde ela acha que ela vai estar ali só para aprender uma tecnologia ou com os bons profissionais que estão ali, para de fato ela enxergar um horizonte de longo prazo. Assim, a plano de carreira, idealmente um modelo ali de partnership ali, né, para a pessoa ter stock option, né, se sentir parte também do negócio, não só construindo o produto, mas também em cima do resultado. Então, criar incentivos de longo prazo, né? Então, acho que isso também é muito negligenciado. Caso, inclusive, com a ideia de que, essa galera é operacional. Então, o cara saiu, beleza, a gente contrata outro. Não é assim simples, né? Quanto custa trocar um engenheiro de software na companhia? Eu falo muito sobre isso. Custa muito mais caro do que, em geral, os gestores, em geral, da companhia acham. É muito mais caro. Esse cara vai embora, ele vai levar conhecimento. Ele vai levar... Até a gente vai para o concorrente, né? Mas ele vai levar muita coisa que ele desenvolveu, muito conhecimento, e o gap de conhecimento que ele deixa, alguém vai ter que preencher esse gap de conhecimento. E quando você contrata alguém para o lugar dessa pessoa, e no mercado meio competitivo, geralmente levava 40, 45 dias para você repor alguém, se você tivesse um processo seletivo minimamente estruturado, essa pessoa vai ter que sentar, entender tudo, muitas vezes vai ter que aprender uma tecnologia que ela não estava acostumada. Então o cara vai rampando, até ele rampar, bota aí 45, 60 dias. Então estamos falando de 3 meses, um quarto inteiro que você ficou com um buraco ali. Qual que é o custo de oportunidade disso, né? Então, se você entende isso, você começa a pensar em incentivos de longo prazo. Então, muitas empresas não têm
esse entendimento de que é um trabalho criativo, de que tem muito conhecimento envolvido, que tem um onboarding que é complexo, que tem um ramp-up de produtividade, e aí não dão o devido valor a temas de longo prazo. Por quê? Porque é operacional. Perdeu um dev, contrata outro. Tá ruim, troca. Não é assim. Eu queria falar até uma coisa que acontece um pouco comigo, quando você falou de formação, até nessa minha chegada agora, uma das coisas que eu vejo que são, para mim, são primordiais, primeiro, o entendimento do budget da coisa, né? Então, quanto que você está gastando, quanto que você tem, como é que você vai lidar com aquele budget, até para a formação de equipe. Mas comigo eu estou num cenário de formar mesmo. Eu tinha muito pouca gente ali, enfim. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, que a gente usa no design, que eu consegui levar também para essa formação de time. Que no design você tem uma máxima que você diz o seguinte, para construir as interfaces, para construir as interações. Primeira coisa, onde você está? Segunda coisa, da onde você veio? E a terceira coisa, para onde você vai? Então, isso fala muito, eu uso muito isso. Então, eu preciso pegar as pessoas que estão ali, que já estão trabalhando, e entender, onde é que essas pessoas estão? Então, eu já entro com essas questões, que são de você trabalhar um budget, você trabalhar um plano de carreira. Então, vamos entender onde é que está cada um. Porque isso vai facilitar, inclusive, a sua contratação. Porque você vai avaliar as pessoas, dado aquele cenário que você definiu também para contratar. Com certeza. Até a gente trouxe aqui do cenário de sênior de 1 ano, sênior de 20 anos, júnior. Então, quando você começa a balizar essas questões, você também passa a não ser injusto com quem está dentro, né? Com quem está ali, com quem está no cenário. Então, você fala, entendi o cenário que eu tenho, coloquei as pessoas, fiz um assessment das pessoas também. Você falou de assessment de engenharia, mas eu acho que isso já inclui também o assessment no time, né? E nas pessoas ali, para que você também consiga trabalhar essa nova estrutura de uma forma que não seja desigual, né? De uma forma que não seja... eu vejo muitas empresas também nesse cenário que valorizam, às vezes, mais o profissional que está chegando que quem está dentro. Fala, gente... E acha que as pessoas não percebem isso. E percebem. Todas essas falhas que vocês estão citando estão muito ligadas à gestão, né? Teve o próprio episódio de cultura, né? A gente falou muito sobre isso. Como, não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas a expectativa, como o Manel falou, está muito em cima do operacional, como se aquele cara fosse operacional. Mas, por um outro lado, também tem muita gente desse operacional que não evolui para a gestão, acaba indo para a liderança porque, sei lá, tá mais tempo ali, ou enfim, e não entende a responsabilidade que deveria ter um líder de cuidar de pessoas e de entender. E aí, como você falou, não adianta você tratar todo mundo como robô. Eu tenho um approach hoje como líder de entender o contexto individual de cada um para poder guiar da melhor maneira aquele indivíduo na carreira dele, como é que aquele indivíduo vai crescer na carreira dele, porque de indivíduo para indivíduo muda completamente, né? Então, e aí volta aquela questão do plano de carreira. O plano de carreira é uma das coisas que eu também faço muita questão de trazer na minha liderança nas empresas, porque eu entendo também que eu também engajo, eu também motivo, né, os designers, as pessoas que trabalham para mim, quando elas entendem onde elas estão, e aí falando o que o Felipe falou, e onde elas querem chegar e como elas fazem para chegar lá, o que elas têm que estudar, onde que elas precisam focar, que tipo de conhecimento que precisa estar ali. E aí, concluindo minha fala aqui só com o jabá que precisa existir, que só lembrando, pessoal, que a Broken Machines, a gente faz consultoria justamente sobre isso, gente. Então, se você é uma liderança aí, ou tem lideranças na empresa de vocês que estão com dificuldade para montar plano de carreira, esse é um dos treinamentos, uma das consultorias que a gente dá para montar um plano de carreira dedicado, que faz sentido dentro do contexto, né, da empresa, para design e para produto especificamente. Quem sabe o Manel não entra como sócio da gente um dia e aí a gente faz carreira de tecnologia, boa. Tá vendo? Mas então só para não deixar de falar aqui que é importante. Boa. Excelente. Boa. Acho que, será que a gente consegue resumir assim, a gente falou aqui justamente, está falando de liderança, de gestão, dicas assim principais que você daria aí para os líderes de tecnologia hoje, bem diretas para melhorar aí a performance do time? Boa, acho que falamos sobre várias coisas aqui, né? Abordamos vários aspectos, mas, bom, se a gente puder fazer um resumão aqui, acho que o primeiro ponto é entender que somos seres humanos,
né? Não são robôs, a gente já falou sobre isso. Isso casa com o ponto de que desenvolver software é um trabalho criativo. Então, esse entendimento da essência do trabalho de engenharia é fundamental para você montar e reter times de sucesso. Eu tenho até um slide que eu apresento algumas vezes, em alguns fóruns diferentes, até mandei para o Felipe, né? Foi até um objeto de estudo do Copiad, né? Virou até um case de estudo lá de MBA do Copiad, que são as 4 molas propulsoras que eu falo, né? Que fazem a gente construir times de sucesso de tecnologia. A gente acabou falando sobre elas aqui de forma não estruturada, mas estruturando um pouquinho. O primeiro ponto que eu falo é propósito. Você dá propósito para o time, né? Mostrar para eles que estão construindo algo de valor, que a gente está mudando vidas de alguma forma, e não só tecnologia pela tecnologia. Tem esse ponto de culturas de tecnologia, das pessoas entenderem que trabalham numa empresa que valoriza a tecnologia e que elas são protagonistas nesse contexto, que casa com tudo que a gente falou, do engenheiro participar das definições, do engenheiro estar desde a concepção das coisas, não simplesmente ficar executando coisas. Isso também passa por, ter eventos de tecnologia, participar de evento fora, fazer meetup, fazer tech talk, compartilhar conhecimento. Tudo isso é cultura de tecnologia. É mostrar para o engenheiro de que ele trabalha numa empresa que valoriza a tecnologia. Um hackathon, né? Essas iniciativas. Hackathon, enfim, eu adoro fazer essas coisas, né? Programa de estágio de tecnologia, então esse tipo de coisa vai aos pouquinhos formando essa cultura de tecnologia, a cultura de que você está numa empresa onde tecnologia é core, né? E é a protagonista. A gente falou muito sobre foco, então assim, uma coisa também que a terceira mola propulsora aí, que é as pessoas trabalharem com foco, né, e não ficar com uma carga cognitiva altíssima, trabalhando em 200 sistemas, em 200 coisas diferentes. Então, eu já vi muita gente saindo de empresa porque ele falou, ficou impossível, não consigo dar conta de tudo isso que eu estou fazendo. Então, isso casa também com a história que a gente falou de uma correta topologia, das pessoas trabalharem em times mais focados, com missões específicas e com uma quantidade de conhecimento necessário para fazer o trabalho do dia a dia, que caiba na cabeça delas. Inclusive no Teams Topology, né, que é o livro que é referência nesse assunto, fala sobre isso, né? Mas qual que é a quantidade de código que um engenheiro pode lidar no dia a dia? A quantidade de código que caiba minimamente na cabeça dele. Então, se ele tem que fazer alguma coisa no código, ele sabe onde ele vai achar o código que ele tem que mexer. Se ele tem que ficar falando com um monte de gente, procurando em documentação e tal, perdido para saber onde ele tem que mexer, tá errado, né? Então, baixar a carga cognitiva. Então, foco. E o terceiro ponto é esse que a gente acabou de falar, de plano de carreira e partnership, né? Então, também ele ter essa clareza sobre onde ele está hoje, quais são as competências que são importantes, o que se espera do cargo onde ele está e quais são os próximos steps dentro da carreira dele, dentro daquela companhia, o horizonte de crescimento, carreira em Y. Isso também é um pouco mais, talvez não tão inspiracional, mas é o feijão com arroz que muita gente não faz, né? E aí deixa escapar, muita gente sai da empresa também, porque, tô aqui, tô trabalhando, mas eu não sei se eu tô fazendo o que esperam de mim, não sei onde eu posso chegar daqui a algum tempo. Aí essas pessoas, elas fazem o quê? A cabeça já aprendi tudo que tinha para aprender, tudo que eu tô fazendo aqui todo dia é mais do mesmo, então vou procurar um lugar onde eu posso aprender mais. Sim. Então, acho que resumão, que não é fácil, né? Mas de resumão, são esses 4 pontos que eu acho que se todos eles forem bem trabalhados, você monta um time de alto nível, de pessoas engajadas e que de fato fazem diferença para o negócio. Boa. E eu diria que isso funciona também perfeitamente para design, não é exclusivo de tecnologia, acho que funcionaria para times de design também. Esse modelo, eu já falei sobre isso, inclusive, né? Quando nesse estudo lá do Copiad, eu falei sobre isso. Esse modelo, esse template, ele independe de tamanho de empresa, ele independe até de se é tecnologia, se é produto, se é design. Você pode aplicar ele e ele não é específico de tecnologia. Funciona muito bem. Já vi funcionar 4 vezes na minha carreira, então acho que a hipótese está comprovada. Boa, de ouro. Com certeza. Que o design, eu sempre falo muito isso em mentoria, né? O design ele acaba sendo mais difícil ainda implementar esse tipo de coisa porque a gente ainda é minoria. Porque o pessoal de tecnologia ainda tem, por ser um trabalho operacional maior, assim, né, digamos, de volume, de tempo, acaba tendo mais desenvolvedores. Mas o designer na squad, às vezes, é um só.
Então é mais difícil ainda você engajar essa pessoa, principalmente se ela é júnior, né? Então tem que ter um cuidado também nisso. E também existe essa evasão muito grande. Eu tenho visto muitos designers que estão ali crescendo na carreira e não estão querendo ir para caminho de gestão. E quanto menos gestores bons a gente tem na área, mais difícil isso fica também. Então, muito legal essa mensagem para tecnologia, com certeza, que era o foco aqui, mas para design é bem legal também, gostei. Gente, então, você falou uma coisa agora, né? Só porque a gente fez meio que a gente deu uma passada, né? Muito geral. Manel, tem assuntos aqui que você falou que dá para gerar outros podcasts. Que dá pra... Cara, você falou um negócio de design agora, da coisa do time, da interação, da identificação. Aí você começa, mas por que então se contratam menos designers? Por que eu já vi vários casos de empresas, por exemplo, precisamos investir em experiência. Aí você vai ver o time de design tem 2. Aí você fala assim, não, mas é uma brincadeira, tem uma coisa que eu esqueci aqui, porque você fala, não, porque eu preciso investir em experiência, mas eu não quero contratar pessoas que trabalham ou que trazem uma melhora direta ali em experiência. Então, eu tô falando isso porque tem vários tópicos que a gente passou aqui que, cara, dá pra gente conversar também. São assuntos complexos, sem dúvida. Sim. E adorei, acho que tá sempre bem-vindo quando você quiser trazer um assunto novo aí da área, a hora que, se quiser aprofundar alguma coisa que a gente falou aqui, volte sempre. Eu não sei você, eu tô com a sensação assim, eu tô encerrando, porque senão vai ficar muito longo, mas, cara, eu queria falar muito bem. Mas ficou com gostinho de quero mais. Nem parece que passou 1 hora, é verdade. Sim. Poxa, eu tomei até um susto quando olhei no relógio aqui. Então, muito legal, adorei o bate-papo. Enfim, se a gente quiser marcar também, se quiser marcar outras, estou super à disposição, adoro falar sobre esses temas. A gente sai um pouco aqui da loucura do dia a dia para falar sobre coisas legais, né? E é muito bom falar sobre coisas que a gente vê aí que dão certo, que dão errado e tal, compartilhar a experiência. Eu até acho que eu preciso fazer mais isso. Eu fico muito no dia a dia. Foi o propósito da Broken, foi impactar mais pessoas com um pensamento que a gente tem, que a gente sempre fala isso aqui, né? Não necessariamente é o certo ou errado, mas com base na nossa experiência, o que a gente tem visto, né? O que a gente acredita que seja importante espalhar para mais pessoas. Então, esse é o propósito. Então, tá super cumprido aqui. E tá super bem-vindo. Adorei. É isso? Acho que é isso. Fechou? Boa, então. Manel, obrigado. Obrigado por participar. Espero que você por aqui de novo. Então, espero que você dê essa chance pra gente discutir outros temas super complexos. Com certeza. Os 2 aqui super fãs seus. Então... Obrigado, também sou fã de vocês. Tô adorando. Que bom. Alguma consideração, alguma mensagem que você quer deixar, Manel? Final? Não, só agradecimento aí pelo espaço, né, pelo momento. Adorei. Fico à disposição para outras aí, se vocês quiserem. E, precisa marcar um show presencial também, né? Nesse mundo remoto a gente só fala por tela. Verdade. Não tá tão longe assim. Morando todo mundo em Niterói e a gente não se encontra, que absurdo. Pois é, você vê, né? A gente nesse mundo remoto, a gente até esquece que tá perto, né? E deixar também à disposição também, se quiser também compartilhar aí meu LinkedIn também, quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia sobre algum ponto específico, eu tô à disposição. Gosto muito de trocar ideia, conversar. Beleza, legal. Gente. Ótimo. Show. Então, valeu. Obrigadão, tá? Obrigadão pelo convite, adorei. A gente espero que tenha sido bom, que tenha sido conteúdo rico aí. Foi maravilhoso. Tomara que seja sucesso. E aí, gostou desse episódio de Broken Machines? Então não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. O que mais o inspirou nesse papo? Tem dúvidas, sugestões ou pedidos de temas para debatermos? É só mandar pra gente. Você também pode nos seguir no Instagram, @broken.machines, para mais conteúdo sobre os temas. Lançamos novos episódios de aproximadamente 1 hora quinzenalmente. Até o próximo!